Olá, bem-vindo ao canal Busca mais uma vez. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Nesse momento eu quero começar o estudo sobre dom de língua. O que é o dom de língua efetivamente? Falamos sobre a diferença dos dons e dos frutos, já falamos quem vem primeiro, o batismo nas águas ou o batismo no Espírito. Nessa sequência que estou falando do Espírito Santo, você se lembra que a sequência se deu justamente por causa da pergunta da Vanilde aqui no canal. Ela perguntou sobre Atos capítulo 19, o dom de língua, o batismo pela segunda vez ou rebatismo. E você pode voltar aí nos vídeos e rever esse vídeo, batismo e rebatismo. Naquele momento eu mencionei que eu faria então uma sequência sobre o Espírito Santo, que estamos já terminando tal sequência. Então quero mandar também aí um abraço para a Vanilde e dizer para você que você pode ir aqui nos comentários colocar o seu tema ou a sua dúvida bíblica para que a gente possa aos poucos ir estudando aqui, ok? Por falar em abraço, quero mandar um abraço para alguém muito especial para mim, o Alessandro. Nós somos amigos de infância e não nos vimos há muito tempo. Um abraço aí, Alessandro. A paz do Senhor Jesus para você e para sua família, tá bom? E a paz para todos aqueles que nos ouvem e nos assistem também. Eu quero então, nesse momento, dizer que os próximos estudos, talvez 3, talvez 4, nós vamos tratar sobre o dom de língua especificamente, respondendo uma pergunta: o que é o dom de língua na Bíblia? Já parou para pensar nisso? Nós vamos começar estudando Atos capítulo 2, depois vamos para 1 Coríntios 12, vamos analisar outros textos na Bíblia, Novo Testamento basicamente, para percebermos o que é que a Bíblia tem a nos dizer sobre o que seja o dom de língua. Mas eu preciso fazer um apelo especial para você. Eu preciso da sua sinceridade. Você agora precisa se despir de preconceitos. Você não pode continuar acreditando no que o pastor, bispo, padre, ancião, cooperador, apóstolo, você não pode continuar acreditando no que pessoas dizem, a não ser que o que essas pessoas estão dizendo esteja realmente na palavra de Deus. Se de repente, nesses estudos sobre dom de língua, você se surpreender e perceber que os seus líderes religiosos não estão ensinando a verdade para você, você deve ficar com a Bíblia, não deve ficar com o que eu digo, porque eu também sou um pecador tanto quanto qualquer outro. Mas você deve ficar com o que a Bíblia diz, ok? Então hoje nós vamos analisar o que é dom de língua. A busca começa nesse momento. Muito bem, pegue a sua Bíblia, seja impressa, seja no seu material eletrônico, pegue um papel e uma caneta também para você fazer possíveis anotações, ou então você precisa rever esse vídeo de novo, analise, pesquise, risque na sua Bíblia, perceba detalhes e se você tiver perguntas, entre aqui nos comentários e coloque as perguntas que a gente vai trocando ideias, sempre com base nas Escrituras, ok? Atos capítulo 2. Primeiramente vamos começar com Atos capítulo 2. Os 4 primeiros versos de Atos capítulo 2 é uma introdução geral que Lucas escreveu. Você sabe que Lucas que escreveu o livro de Atos. Lucas, então, para narrar o que vai acontecer, no caso aqui, o derramamento do Espírito e a concessão do dom de língua, para fazer essa narrativa, ele usa quatro versos iniciais para fazer uma introdução geral. Então nós vamos analisar esses 4 versos agora e ver essa introdução geral que Lucas está fazendo. E aí nós vamos entrar especificamente a partir do verso 5 no que seja o dom de língua. Já aqui no capítulo 2 de Atos nós já vamos sair sabendo o que é o dom de língua na Bíblia, ok? Atos capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Primeiro ponto. Verso 1 inicialmente está dizendo que todos os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar num dia específico, dia de Pentecostes. O que é o dia de Pentecostes? O dia de Pentecostes era uma festa dos judeus, ok? Era comemorado em um dia específico, festa de Pentecostes. Esse dia de Pentecostes, essa festa de Pentecostes, era comemorado 50 dias depois da Páscoa, daí vem o nome Pentecoste. 50 dias depois da Páscoa, ok? Na Páscoa, agora 50 dias antes desse evento, Jesus morrera.
Então passaram-se 50 dias até Jesus, da morte de Jesus até Jesus conceder o Espírito Santo em Atos capítulo 2 aos discípulos. Então o verso 1, repito, é uma introdução geral que Lucas está fazendo aqui nos 4 primeiros versos. E no verso 1 ele está dizendo, era o dia de Pentecostes, ok? 50 dias depois da Páscoa. Lembra você que Jesus, depois da sua morte, ressurreição e ascensão, ele passou, morte e ressurreição, antes da sua ascensão, ele passou 40 dias aqui nessa terra. Aí sim ele ascendeu ao céu. Então Jesus passou 40 dias aqui na terra dando as últimas instruções para os discípulos. Lembra-se que Jesus morre e os discípulos ficam completamente desolados porque não esperavam que o Messias esperavam que Jesus era o Messias, sabiam que Jesus era o Messias, mas eles aguardavam o Messias que os judeus, de maneira geral, aguardavam, um Messias guerreiro, etc, etc. Então eles ficaram desolados, foi um grande desapontamento para eles ao verem que Jesus realmente desceu o túmulo. Agora, depois então da ressurreição de Jesus, reanima-lhes o ânimo dos discípulos, ok? E aí então Jesus passa 40 dias para dar as últimas instruções para os discípulos. Muito bem, se depois da ressurreição de Cristo, depois da sua morte e ressurreição, ele passa ainda 40 dias aqui nessa terra, quantos dias aproximadamente os discípulos passaram orando e pedindo a Deus o Espírito Santo? Porque Jesus falaram para os discípulos que era para os discípulos permanecerem na cidade, você pode ver isso em Atos capítulo 1, Jesus falou para eles permanecerem na cidade e em oração, unidos em oração, para que o Pai concedesse a eles o Espírito Santo. Então eles passaram aproximadamente 10 dias orando, pedindo a Deus, é claro, em oração, mas pedindo a Deus em oração para que Deus pudesse conceder o Espírito Santo para eles, ok? Então, nós temos 50 dias a partir da Páscoa, a morte de Jesus, perfeito? Muito bem, então o verso 1 está apenas caracterizando, era o dia de Pentecostes. Aí nós temos o verso 2, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Verso 3, e apareceram distribuídas entre eles línguas, veja, distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Então, nesses 2 versos, eu tenho algumas coisas para dizer para você. A primeira delas, a Bíblia diz que toda a casa se encheu de um vento impetuoso. E o verso 3 fala alguma coisa de fogo. Alguns estudiosos fazem um paralelo dessa manifestação com o Antigo Testamento. Há algo específico no Antigo Testamento e isso num outro vídeo eu posso trazer mais detalhes para você. Se você quer entender melhor isso, escreva inclusive aqui nos comentários e mediante os pedidos aí eu posso gravar um vídeo de maneira mais rápida, ok? Algumas pessoas, lembra-se que lá no Antigo Testamento nós tivemos a primeira Páscoa, quando os judeus estavam sendo libertos do Egito. Então alguns estudiosos fazem uma comparação. O que aconteceu 50 dias depois daquela primeira Páscoa? Repito, alguns estudiosos fazem essa comparação, a gente pode trazer isso aqui no canal. 50 dias aproximadamente depois daquela primeira Páscoa, quando os judeus foram libertados do Egito, 50 dias depois deu mais ou menos naquele período que Moisés sobe no monte, conversa com Deus, fala com Deus, e ali Deus dá os 10 mandamentos para o povo. Como foi a manifestação de Deus naquele momento que Deus estava dando os 10 mandamentos para o povo? Nós temos ali trovões, nós temos relâmpagos, nós temos manifestações visuais, audiovisuais. Lembra-se? O povo fica um pouco abaixo, só Moisés está mais acima, e a Bíblia diz que o monte fumegava. Então, repito, alguns estudiosos fazem uma comparação entre aquele evento com esse evento aqui. E tem muitas coisas interessantes que a gente pode trazer aqui futuramente, ok? Repito, deixa aqui no canal se você se interessa por isso e eu posso gravar um vídeo mais recente, para que a gente possa aprender melhor esses detalhes, ok? Mas a Bíblia está mencionando então que onde os discípulos estavam, em Atos capítulo 2, encheu aquele lugar, um vento impetuoso, e a Bíblia menciona línguas como de fogo. É isso que a Bíblia menciona. Detalhe, esse verso está mencionando línguas no plural. O texto não está dizendo língua, o texto está dizendo línguas no plural. E o verso 3 está mencionando que essas línguas
O verso 3 diz: pousou uma sobre cada um deles. O texto não está dizendo que era uma língua só. O texto não está dizendo que é uma língua sobre todos eles. Ou seja, todos eles falou a mesma língua. E nem sabemos o que é essa língua, vamos analisar ainda. Mas seja o que for, eram mais de uma, porque o texto está dizendo línguas no plural. E o texto está dizendo que pousou uma sobre cada um deles. Não foram todos os discípulos que falaram a mesma. Cada discípulo falou uma diferente, seja o que for essa língua, ok? Então aqui você precisa agora começar a fazer comparação do que a Bíblia está dizendo sobre dom de língua com o que hoje nós vemos que as igrejas ensinam e o que as igrejas vivenciam sobre o dom de língua. O que as igrejas ensinam e o que as igrejas vivenciam hoje sobre o dom de língua é isso, é igual, bate com o que a Bíblia está dizendo aqui? O que a Bíblia está dizendo aqui? A Bíblia está dizendo aqui que pousou uma língua sobre cada um deles. Não foram todos os discípulos falando a mesma coisa, falando a mesma língua, seja o que for. Cada discípulo falou uma, o texto diz, é claro, línguas no plural, e pousou uma sobre cada um. Uma sobre cada um. Lembra-se no vídeo 16, você pode voltar aí um pouco no canal quando terminar esse vídeo. No vídeo 16 eu faço a comparação entre dons e frutos. E quando eu falo sobre os dons ali, eu menciono que em 1 Coríntios 12 especificamente, Paulo escreve lá, a um é dado um dom, a outro não é o mesmo dom para todos, é o Espírito que distribui e ele dá para cada um como lhe apraz, o texto lá diz em 1 Coríntios. Então o dom é assim, Deus dá um para cada um ou dois para cada um, mas são dons diversos, diferente do fruto. Fruto é um pacote, todos nós temos que ter todos os dons, todos os frutos. Não é assim com o dom. Dom não é o pastor, o cooperador, o ancião, o presbítero, o apóstolo que vai dizer para você, olha, esse dom você tem que receber, senão você não foi batizado com o Espírito Santo. Você tem que falar em língua, senão você não tem o Espírito Santo. Líder religioso nenhum tem essa autoridade, porque senão ele está se colocando no lugar do Espírito Santo. Repito, analise o vídeo 16, não a meditação, aqui no canal eu estou colocando a meditação todos os dias, meditação da Palavra de Deus todos os dias, e essa meditação tem uma numeração, mas ali está escrito meditação na frente. Eu estou falando do vídeo 16. O estudo número 16 aqui, eu falo exatamente sobre a manifestação do Espírito através dos dons, e Deus é quem dá, o Espírito distribui. Então, se o pastor, o presbítero, o cooperador, o ancião, o apóstolo, seja a nomenclatura que você quiser usar, o padre, se ele diz que você tem que receber esse dom, ele está blasfemando, porque ele está se colocando no lugar do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai definir qual dom que você vai receber. E aqui, o Espírito Santo deu uma língua para cada um dos discípulos. Ok? Não eram todos falando a mesma. Ok? Agora olha o que diz o versinho 3 e o verso 4. Na verdade o 3 eu já li, vou até o verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Outras línguas. A palavra aqui é heteroglossa. Heteroglossa. Esse termo no grego ele é bastante interessante. Hétero é outra ou outro, mas eu até fiz já um estudo aqui sobre isso. Outra ou outro, mas hétero é outro de outra espécie. Daí, por exemplo, veio a nossa palavra heterossexual, outro de outra espécie, ok? Macho e fêmea, sexo masculino e feminino. No caso aqui, heteroglossa, uma língua, outra língua de outra espécie. Mas não deixa de ser língua. É a mesma língua. E o que quer dizer glossa? Eu vou falar de glossa no próximo vídeo. Mas por enquanto, fica aqui essa introdução geral que Lucas está fazendo para entendermos o dom de língua. Por enquanto fica por aqui. Qual é a lição que extraímos aqui? Não eram todos os discípulos falando a mesma.
Não eram. O dia era Pentecoste, era um dia específico, um dia de uma festa, ok? Os judeus estavam aglomerados em Jerusalém. Era uma festa 50 dias depois da Páscoa. E a Bíblia menciona línguas no plural, cada discípulo recebendo uma, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E a palavra língua aqui é glossa. O que vem a ser glossa na Bíblia? E o que é efetivamente o dom de língua na Bíblia? Eu preciso fazer um apelo para você não perder o próximo vídeo. E aí nós vamos continuar a partir do verso 5, analisando o que é dom de língua em Atos. Eu vou pedir para você também, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, dê o seu joinha para ajudar o canal e divulgue para outras pessoas, especialmente as pessoas que você talvez tenha conhecimento, que tenha dúvidas desse assunto. Deus abençoe você. Até a semana que vem com a continuação de Atos capítulo 2 e o dom de língua.